Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada eu mostrei para vocês como que nós poderíamos construir uma calculadora simples usando os recursos de programação que nós aprendemos até agora. O resultado dessas videoaulas foi a construção de uma calculadora onde eu preencho os dois campos aqui numéricos, clico no botão apropriado e o sistema exibe então o resultado da operação aritmética escolhida. Então, por exemplo, se eu preencher com esses valores, clicar no sinal de mais, o resultado dá 366, que é a soma de 333 com 33. Se eu clicar no botão de menos, dá 300, multiplicação e divisão, eu tenho os valores. Tá? Isso vale para qualquer valor. Por exemplo, 3,5 e 1,5. Se for somar dá 5, subtrair dá 2, multiplicar 5, 25, divisão 2,333. Ou seja, qualquer valor real. Tá? Bom, nós fizemos também um tratamento de erro quando o segundo número for 0 e for escolhida a opção de divisão. Se for soma, subtração, multiplicação, tranquilo. Mas quando eu faço divisão, matematicamente é impossível fazer uma divisão por zero. Então, o nosso sistema também foi devidamente implementado para cuidar desse tipo de situação. Tá? Ocorre que eu deixei em aberto para que vocês pudessem fazer como exercício essa semana, o fato de que se um dos campos for vazio, qualquer operação que a gente solicitar, o resultado apresentado é o NaN, not a number, não é um número. Tá? Isso vale tanto para um campo vazio, seja o de cima ou de baixo, olha lá, quanto para os dois, se os dois estiverem vazios. Tá? E o exercício dessa semana era exatamente, além de implementar o código mostrado nas videoaulas, era fazer um tratamento da função para dar uma mensagem amigável aqui, no caso do usuário ter deixado de preencher um dos dois campos. Ok? Vamos lá para o nosso código verificar como havia sido implementada a função calcular. Olha aí. Então, no nosso HTML, o que foi feito? Foi implementado 4 botões, um para somar, outro para subtrair, outro para multiplicar, outro para dividir. E em qualquer um desses botões, quando o usuário clicasse sobre ele, uma função chamada calcular seria disparada, seria chamada, e para essa função seriam passados os valores contidos nos campos num1 e num2, que eram input number, olha aqui, num1 e num2. Além disso, o que diferenciava uma chamada da outra era a passagem do terceiro parâmetro, indicando aqui a operação aritmética. Então, se fosse clicado no botão somar, seria passado para a função o sinal de cruz, indicando a operação de soma. Se fosse subtrair, o sinal de menos. Se fosse multiplicar, o asterisco. Se fosse dividir, o sinal de barra. Ok? E no nosso JavaScript, a função foi implementada dessa forma. Então, aqui os 3 parâmetros esperados pela função. Os dois primeiros valores, eles representam o ID do input box do nosso formulário, e esse campo OP representa a operação, o símbolo da operação. As 2 primeiras linhas consistiam em obter o elemento pelo ID informado, ID num1 e ID num2, o valor digitado nesses elementos. E como nós tínhamos dito na implementação dessa função, a chamada desse método retornava um valor do tipo cadeia de caracteres, do tipo string. E com esse tipo de dados não seria possível fazer operações aritméticas, principalmente a operação de soma, porque esse operador, quando utilizado com variáveis do tipo cadeia de caracteres, ele faz, na verdade, uma concatenação e não uma soma aritmética. Por isso, a gente usou aqui essa função, parseFloat, para converter o valor lido do input box, identificado aqui por esses IDs, em valores reais. E o resultado dessa conversão, então, era armazenado nas respectivas variáveis, num1 e num2, para que, posteriormente, as operações aritméticas pudessem ser realizadas. Nós utilizamos inicialmente o comando if para poder fazer a verificação de qual operador foi selecionado, e posteriormente a gente trocou esse
essa série de comandos if por um comando condicional switch, onde é informado então o parâmetro OP e foram listados 4 casos, que são as 4 possibilidades previstas para esse parâmetro. Um sinal de cruz, um hífen, um asterisco e uma barra. Caso fosse soma, subtração, multiplicação, simplesmente o que se fazia era realizar a operação aritmética associada. Caso fosse uma barra, né, tratando daquele caso onde o divisor não pode ser igual a zero, então verificou-se dentro aqui do case se o número 2 era igual a zero. Se isso acontecesse, a divisão não poderia ser realizada. E, no lugar da operação aritmética, foi colocada a mensagem de erro. Caso contrário, caso isso daqui não fosse verdade, ou seja, o número 2 não fosse igual a zero, então seria possível fazer o cálculo. Em qualquer situação, seja na operação ou seja na criação da mensagem de erro, isso era armazenado na variável resultado, que era então exibida aqui ao final da nossa função, juntamente com a palavra resultado. Então, essa construção faz com que no elemento identificado por result, cujo ID é igual a result, seria colocado texto, né, formado por uma palavra, aqui entre aspas, e pelo conteúdo de uma variável. Então, isso daqui será colocado no elemento identificado por result. Então, no nosso HTML, o elemento identificado por result é esse label, né, que inicialmente já aparecia com a palavra resultado. Tudo bem? Bom, então, para a gente resolver o nosso exercício, eu vou mostrar para vocês 2 formas, tá? Antes de mostrar isso, vamos relembrar o seguinte, olha. Se eu colocar aqui um console log e pedindo para poder exibir os valores no 1 e no 2, vou salvar esse script e vamos ver o que acontece lá no nosso navegador. Vou pedir para inspecionar aqui o código, para a gente poder enxergar o log. Tá? Aqui o console. Vou atualizar a página. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar valores, né? 2, 3. Cliquei aqui no botão mais, apareceu o resultado 5. E olha aqui, apareceram os valores 2 e 3, conforme eu digitei. Se eu inverter aqui, 3 e 8, clicar no menos, por exemplo, o resultado menos 5, apareceu aqui 3 e 8. Tá? Se eu colocar aqui um valor 0 para o segundo número e clicar em divisão, vai aparecer 3 e 0 aqui no meu console log, porém, o resultado apresentado é uma mensagem de erro. Tá? E se eu deixar um ou mais campos vazios, qualquer botão que eu clicar, olha só, deixei o primeiro vazio, apareceu um not a number aqui, como conteúdo desse campo, e o 0 que eu tinha deixado no outro campo. Se eu colocar aqui 8, por exemplo, e deixar aqui embaixo vazio, e clicar em qualquer operação, vai aparecer o 8 no primeiro campo e o not a number do segundo campo. Isso vale para qualquer botão que eu pressionar. Tá? Então, preste atenção. Quando eu não preencho um campo, olha só, vou deixar os 2 sem preenchimento. O que é colocado na variável no 1 e no 2 é um not a number. Tá? Então, voltando para o código, o que eu poderia fazer? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu posso verificar se o elemento é um not a number, através dessa função. Tá? Então, essa função isNaN verifica se um valor que eu vou informar aqui entre parênteses, né, é um not a number, ou seja, é um valor indefinido. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte. Se número 1 for is not a number, eu vou fazer com que a variável resultado, ao invés de um valor, receba uma mensagem. Né? Por exemplo, input vazio. Tá? Se eu salvar isso daqui e atualizar minha página, olha o que vai acontecer. Né? Se eu colocar um valor aqui no primeiro e segundo elementos, nada vai ser exibido. Ok? O resultado vai ser informado. Caso eu deixe o primeiro valor em branco, ele vai colocar aqui um not a number, porque, na verdade, da maneira como eu construí, vamos voltar lá, eu deixei aqui ainda o meu switch sendo executado. Então, o que está acontecendo? Do jeito que eu construí, ele verifica se o valor é um not a number. Se for verdade, ele executa essa operação, colocando aqui essa frase. Porém, da maneira como eu construí o código, eu deixei com que ele executasse o switch, e aí o resultado, o conteúdo da variável resultado,
é substituído pelo resultado das operações. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um else. E dentro desse else, eu vou colocar o meu switch. Então, dessa forma, o que eu estou dizendo? Que se o número 1 for not a number, ele vai colocar na variável resultado a frase input vazio. Se não, quer dizer, se ele não for not a number, ele vai então executar a operação indicada. Tá? Então, dessa forma, eu só executo a operação se o primeiro número não for vazio. Vamos salvar isso aqui e vamos ver como é que vai ficar lá no navegador. Então, preenchi os valores, cliquei no sinal de mais, apareceu aqui o resultado. Se eu deixar o primeiro vazio, olha lá, ele vai dizer que o input é vazio. Ok? Mas olha, da maneira como eu construí, se eu colocar um valor aqui no primeiro input e deixar o segundo vazio, ele vai continuar retornando not a number. Tá? Então, eu preciso estender a minha condição. Vamos lá no código. Além de verificar se o num1 é vazio, eu também preciso verificar se o num2 é vazio. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estender essa condição. Se o número 1 for not a number, ou representado por duas barras, o número 2 for not a number, então coloquei aqui duas condições. Se acontecer uma coisa ou outra, ele vai fazer essa ação, ou seja, vai colocar essa frase na variável resultado e não vai executar a operação. Se nenhuma das duas for vazia, aí sim ele executa a operação. Vamos salvar. Vamos atualizar a página. Opa, aconteceu um errinho aqui. Está faltando um abre chaves. Vamos lá no código. Abriu, fechou. Ah, tá. Eu, na verdade, coloquei um parênteses a mais. Então, abri esse parênteses, fechou aqui. Abri esse parênteses, fechou aqui. Abri esse parênteses, fechou aqui. Então, agora sim, o fecha-chave está correto. Salvei, atualizei e a mensagem sumiu. Tá? Então, olha só. Se eu colocar valor no segundo input, ele vai dar a mensagem. Se eu colocar valor apenas no primeiro input, ele vai dar a mesma mensagem. Se eu não colocar valor nenhum, ele vai dar a mesma mensagem. E somente se eu colocar valor nos dois inputs, é que ele fará a operação. Ok? Uma outra maneira de se fazer isso daqui é retirando esse parse float aqui da conversão, no momento que a variável é criada, e ao invés de fazer a comparação com is not a number, eu faria uma comparação para verificar se a variável ela é vazia. Dessa forma aqui. Ó. É uma maneira diferente de se fazer a mesma verificação. Tá? Só que isso vai exigir um outro esforço nosso. Olha só o que eu estou fazendo. Eu não converti as variáveis num1 e num2 para float no momento em que eu as li lá do meu input. Certo? Então, na hora de fazer a verificação, não é número. Essas variáveis não são números. Então, eu verifico se o conteúdo dela é vazio. Um par de aspas em duplo, um par de aspas duplas representa, sem nenhum conteúdo interno, representa uma string vazia. Tá? Então, a ideia aqui se assemelha à anterior, porém eu não fiz a conversão. Isso vai exigir uma conversão posteriormente. Olha só, se eu salvar isso daqui, atualizar aqui a calculadora, deu um erro novamente, vamos ver o que é. Eu devo ter esquecido aqui. Abrir esse parênteses, ele fecha aqui. Abrir esse parênteses, ele fecha aqui. Abrir esse parênteses, ele fecha aqui. Salvei, atualizei, está sem erro. Então, se eu deixar um dos inputs vazios, a mensagem vai ser dada de maneira correta, como a gente tinha feito anteriormente. Ó. Certo? Se eu deixar os dois, tranquilo. Agora, se eu colocar valores nos dois inputs, o que vai acontecer? Se for subtração, vai funcionar legal. Se for multiplicação, idem. Se for divisão, idem. Mas se for uma soma, olha só. 6 e mais 3 é 9, não 63. Né? É o mesmo problema original. Por que isso aconteceu? Olha, como eu não fiz conversão para valores numéricos, então, para essas operações, menos, vezes e dividido, o sistema converteu automaticamente os valores para valores numéricos e fez as respectivas operações. Contudo,
Para o operador de soma, existe uma sobrecarga da função desse operador, de modo que ele pode ser usado tanto para fazer soma aritmética, de fato, quanto para fazer a concatenação de strings. E isso vai ser feito conforme o conteúdo das variáveis. Como as minhas variáveis não foram convertidas para valores reais, o sistema está entendendo que o que eu quero é uma concatenação de strings. Então, ele está colocando uma frente da outra, tá? E não a soma como nós tínhamos feito. E isso por quê? Porque eu tirei aqui a conversão do valor que veio lá do input, opa, estou botando um ponto e vírgula aqui, para um valor real. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó, apenas onde eu preciso. Parse float. E eu tenho que converter cada uma das variáveis separadamente. Tá? Porque se eu fizer a soma primeiro, o que ele iria fazer é a conversão do valor concatenado. Salvei, atualizei meu código. E olha lá, se estiver vazio, input vazio. Se eu deixar o primeiro vazio, a mesma coisa. Se eu deixar o segundo vazio, a mesma coisa. Se eu colocar valores nos dois inputs, para dividir, está funcionando, multiplicar está funcionando, subtração está funcionando, e a soma agora também passou a funcionar. Ok? Bom, pessoal, então o objetivo dessa videoaula era simplesmente apresentar a correção do exercício. Eu mostrei para vocês duas possibilidades para se ter o mesmo resultado. E quero deixar bem claro que não são as duas únicas. Né? É claro que vocês poderiam ter apresentado outras propostas igualmente válidas, tá? Desde que o que foi solicitado fosse plenamente cumprido. Ok? Bom, nos vemos então na próxima aula. Um abraço e até lá!